Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós falaremos da capacidade da representação da pessoa jurídica e falaremos também da sua classificação. Bem, é sabido que a capacidade da pessoa jurídica é diferente da capacidade da pessoa natural, inclusive, pela sua natureza. Ela não poderá praticar vários atos que são admitidos para a pessoa natural. Por exemplo, faculdades decorrentes dos direitos de família não são admitidos para a pessoa jurídica, certo? A pessoa jurídica também não pode se tornar incapaz, diferente da pessoa natural, né? A pessoa natural pode possuir níveis de capacidade, relativamente incapaz, absolutamente incapaz, conquanto a pessoa jurídica, no momento em que ela nasce, no momento em que ela adquire personalidade, ela já adquire também capacidade e ela jamais se tornará incapaz. Inclusive, a lei prevê que se a representação da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, poderá nomear-lhe um representante provisório. Nessa mesma seara, o campo de atuação da pessoa jurídica também é delimitado, e essa limitação encontra-se justamente no seu ato constitutivo, no contrato social ou no estatuto. Vamos falar um pouquinho então sobre representação da pessoa jurídica, já que ela não pode praticar nenhum ato sozinho, certo? Toda conduta adotada pela pessoa jurídica terá por trás a pessoa natural de um representante. E esse representante, então, tomará decisões e praticará atos como se fosse o próprio ente social. E essa representação pode ser individual ou coletiva, dependendo de como dispuser o ato constitutivo, o contrato social ou o estatuto, certo? Cabendo a administração coletiva, salvo disposição em contrário, ela será tomada por maioria, mas é óbvio que o ato constitutivo pode dispor de modo diverso, concedendo aí poderes de administração, poderes de representação a algum sócio específico, ou enfim, qualquer outra possibilidade, desde que expressamente previsto. Passando agora à classificação da pessoa jurídica, a gente tem três grandes classificações, quanto à nacionalidade, quanto à estrutura interna e quanto à área de atuação. Quanto à nacionalidade, nós temos duas opções. A pessoa jurídica pode ser nacional ou estrangeira. E a gente faz meio que por exclusão mesmo. Ela será considerada nacional quando tiver aqui no Brasil a sua sede administrativa. E nesse sentido prevê o artigo 1126 do Código Civil, que diz que é nacional a sociedade organizada em conformidade com a lei brasileira que tenha no país a sua administração. Ou seja, se não se enquadrar nas condições previstas nesse artigo, ela será considerada uma empresa estrangeira. Passando à segunda classificação, quanto à estrutura interna, ela poderá ser uma pessoa jurídica intersubjetiva ou patrimonial. Será considerada pessoa jurídica intersubjetiva quando a sua composição for por pessoas, por sujeitos. E aí, a gente pode ter uma pessoa jurídica constituída por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. E se enquadram aqui neste modelo de pessoa jurídica as sociedades, as associações, partidos políticos, e pessoa jurídica patrimonial, aquela que é constituída por bens. E nós só temos um tipo de pessoa jurídica que entra, que se encaixa nessa classificação, que é a fundação. Agora passamos então à classificação que eu entendo a mais importante aqui das pessoas jurídicas, que diz respeito à sua área de atuação. Veja, alguns alunos costumam confundir quando a gente fala em classificação entre pública e privada, pois leva em consideração a origem do capital, mas não é isso que deve ser levado em consideração para classificar uma pessoa jurídica como sendo de direito público ou de direito privado. O que prevalece aqui, quanto à sua área de atuação, é, como o próprio nome sugere, onde essa pessoa jurídica atua. Se ela atua na esfera pública ou atua na esfera privada. Ou seja, se ela presta um serviço eminentemente público ou se ela presta um serviço privado em concorrência com outras empresas de direito privado. E aí, partindo então para essa classificação, fica bastante fácil de a gente identificar, porque está tudo previsto na lei, tá? A classificação das pessoas jurídicas entre direito público, interno, externo e direito privado estão lá descritas no artigo 41, 42 e 44 do Código Civil. Vamos à análise então desses artigos. Lá nas pessoas jurídicas de direito público, eu tenho uma divisão entre direito público interno e direito público externo. Diz o artigo 41, são pessoas jurídicas de direito público interno. Primeiro, a União. 2. Os estados, o Distrito Federal e os territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Então é bastante fácil
fácil de a gente identificar, porque basta imaginarmos aí o mapa, né, do Brasil e a gente imaginar a divisão territorial. Todas aquelas que ficam dentro do território nacional serão pessoas jurídicas de direito público interno. Então, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios. O que foge um pouquinho dessa regra são as autarquias, associações públicas, né? Então vamos lá, o que são autarquias? Autarquias são como se fossem braços da administração pública, são subdivisões da administração pública para facilitar que o poder público, né, no exercício da sua função, tenha um maior controle e uma maior divisão dos serviços. Então a gente tem como exemplos aí de autarquia Detran, os conselhos federais, né, e aí entra a própria OAB, CREA, o Conselho de Medicina, que mais que nós podemos colocar aqui? O DENIT, o INSS, ok? Vocês conseguem perceber então? Pelos exemplos fica bastante claro e fácil da gente perceber o que são as autarquias, não é mesmo? E as associações públicas são aquelas associações criadas por lei, né? E são assim classificadas como associações públicas pela própria lei que as define, que as cria. Na sequência, no artigo 42, nós temos as pessoas jurídicas de direito público externo. E aí, naquele exemplo do mapa, né, basta a gente olhar para um mapa do mundo e diz o artigo 42, então, são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito público internacional. Então, são os outros países, né, as outras nações internacionais e aquelas pessoas jurídicas de direito público que são regidas pelo direito público externo. E como pessoas regidas pelo direito internacional público, a gente pode citar aqui algumas grandes organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, a OIT. E para finalizar, nós temos então no artigo 44 as pessoas jurídicas de direito privado. Vamos lá, são elas: 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas. E 5. Os partidos políticos. A gente vai ver cada um deles no momento apropriado nas próximas aulas que vem logo na sequência. E eu chamo a atenção aqui para vocês para uma alteração legislativa. A gente tinha aqui um sexto inciso que incluía a EIRELI, que era a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Esta pessoa jurídica, ela foi excluída pela medida provisória 1085 de 21, que criou a sociedade unipessoal e determinou então que todas as EIRELIs fossem automaticamente migradas, transformadas em sociedades unipessoais. E eu finalizo então essa aula com uma perguntinha para vocês que vai ajudar a identificar aí se uma pessoa jurídica é de direito privado ou de direito público. Peguemos a Caixa Econômica Federal. Se a gente analisar, a Caixa Econômica Federal é uma pessoa jurídica pública no sentido de que é constituída por capital integralmente público, certo? Mas a sua atuação, quanto ali a sua esfera de atuação, ela se enquadra em pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Observe, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira e ela se reveste, então, a sua atuação é no setor privado, porque ela não presta um serviço eminentemente público. Ao contrário disso, ela concorre com outros bancos no setor privado. Então, a Caixa Econômica Federal, embora seja uma pessoa jurídica com capital público, a sua atuação se enquadra em pessoa jurídica pública de direito privado. Ok? Espero que tenha ficado claro e eu encontro vocês nas próximas aulas.